sejam todos muito bem-vindos nessa noite em mais um bate-papo aqui, o nosso Palavra do Especialista com o Dr. Ives Turk. E hoje o nosso tema é o panorama atual das doenças hemorroidárias. A gente vai falar sobre os diagnósticos e os tratamentos. Então, boa noite, Dr. Ives, tudo bem? Boa noite, Bianca, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live e vamos tentar elucidar várias coisinhas. Temos umas coisas muito legais hoje para conversar sobre a doença hemorroidária. Sim, vamos nessa então, doutor. Já vamos aqui para a primeira questão, né? Quais são os panoramas atuais da doença hemorroidária, doutor? Então, hoje, na realidade, Bianca, a prevalência da doença hemorroidária aqui no Brasil é até meio complicado porque a gente não tem um plano de estatística, né? É complicado. Por exemplo, eu atendo 10 pacientes hoje, outro médico atende 10, 20, 30, 40. Só que esses números não são jogados para um banco de dados. O governo devia ter isso. Sabe, uma coisa online? Você clica lá e já sai. Porque nos Estados Unidos tem. E o banco de dados a gente tem que usar o do americano, que é praticamente igual ao nosso, porque a gente está com os fast food, os ultraprocessados. Quer dizer, a gente tem... digamos assim, a gente é meio macaquinho do americano, né? Ele faz, a gente imita. Então, assim, não foge muito. Hoje, a prevalência de hemorroidas nos Estados Unidos é 3/4 da população. Sabe? Você imagina, se a gente colocar aqui para o Brasil, 3/4 de uma população de 200 e tralalá milhões de habitantes, é muita gente. E lá nos Estados Unidos, eles têm a estatística deles, 50% desses pacientes irão para tratamento após os 50 anos. Por que a gente está comentando isso? Porque a pessoa deixa a coisa evoluir. E aí, quando ela chega numa idade que é para ela ficar mais tranquila, ela vai arrumar uma encrenca para resolver, que é uma doença hemorroidária. Né? Então, hoje, a gente acredita que no Brasil, praticamente 80% da população tem alguma queixa. Agora, nem todos têm acesso ao especialista, nem todos têm acesso aos exames, e acaba ficando sem diagnóstico. E aí, quando a gente vai ver, quando esse paciente está com 50, 60 anos, ele já está com uma doença muito avançada, e aí acaba a gente perdendo as chances de evitar esse paciente que vá para uma cirurgia muito radical. Sim, nossa, então é muita coisa, né? 80%? Então, a cada 10 pessoas, 8 vão ter. Isso aí é uma média meia empírica, mas é o que a gente vê na prática, né? Todo mundo tem uma queixa. Só que assim, nem todos são hemorroidas, mas assim, quando você vai examinar os pacientes, quase todos os pacientes que vêm com uma queixa têm hemorroida. É dificilmente ele ir com uma queixa e não é nada. Sim, na hora que vai investigar, então realmente tem alguma coisa, né? É um dado muito alarmante, né? Com certeza. E é interessante isso da idade, né, doutor? Porque a gente vem falando que a hemorroida, ela vai evoluindo, né? Então, se sabe logo cedo que tem, o quanto antes ir é melhor, né? Pra não chegar num nível desse, né? Então, Bianca, uma das coisas que a gente vê na prática é que hoje, pacientes mais jovens, 20 e poucos anos, tá nos procurando com queixa. Por quê? Porque eles vão na internet... Tipo, eu vi eu senti alguma coisa, procura o que é, e aí eles vão atrás do tratamento. Então, isso é uma boa novidade. Desses pacientes mais jovens está procurando resolver o problema. E aí pega-se numa fase bem inicial, e aí esses tratamentos minimamente invasivos que a gente faz, resolve. E a pessoa evita de uma cirurgia depois dos 50 anos. Sim, o que é mais delicado, né? É que a cirurgia como um todo, ela já é muito delicada, né, doutor? O certo seria não operar esse paciente. Seria sempre ele fazer tratamento minimamente invasivo, que hoje a gente tem recurso, né? Mas, sim, tem pacientes que, na realidade, a coisa está tão complicada que não tem mais condições de fazer nada. Tem que ir para cirurgia mesmo. Agora uma pergunta minha que surgiu aqui. Qual é o estágio que a pessoa não consegue reverter a não ser com a cirurgia invasiva? Então, a cirurgia, quando são aquelas hemorroidas mistas, que tem componente tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora, essas não tem jeito de tratar, a não ser cirurgicamente, porque a parede do intestino praticamente desce, a gente chama prolapso mucoso. Então, esses prolapsos não tem como fazer medidas paliativas, tem que intervir com a cirurgia mesmo. E para chegar num nível desse, significa que o paciente demorou a buscar ajuda? Com certeza. É aquele paciente que é aquela história
eu não vou conversar sobre isso, não quero falar nisso, ninguém comenta, ninguém quer tocar no assunto, como se fosse assim, um tabu, que a gente já falou isso. Então vamos falar do tabu. O que a gente está falando aqui é de ânus, é de hemorroida, sem tabu. Vamos explicar, porque aquela história, tem muita gente na sua família que tem e não resolve por medo, vergonha, ou tabu. Sim, com certeza. E aí vai deixando, achando, eu acho que a pessoa até tem uma ilusão assim de que o meu corpo vai regenerar sozinho, né? Só que não acontece isso, né, doutor? Não regenera, é evolutiva. A hemorroida ela não regride sozinha, ela vai evoluir. Às vezes o paciente fala assim, não, mas a minha regrediu, porque antes ela estava muito inflamada, mas é que ela desinflamou e voltou para o nicho dela, para o cantinho dela. Mas ela vai voltar e cada vez vai voltar pior. Então não tem aquela história. Pareceu alguma coisa estranha no ânus? Procura o especialista, procura conversar com ele. Não fica quietinho achando, que bom, que melhorou. Não, não melhorou. Tá lá quietinho e vai evoluir. Uhum. E vai voltar e vai te pegar. É igual o bicho-papão embaixo da cama. Doutor, quais são os exames, então, para que eu possa ter certeza que eu tenho as hemorroidas? O exame que eu falo, né, eu sempre falo com meus pacientes, os pacientes vão às vezes no proctologista, no coloproctologista, no cirurgião geral, no gastro, todos esses são médicos habilitados a fazer um diagnóstico ou orientar o paciente a fazer o diagnóstico, porque assim, o diagnóstico às vezes é visual, né, mas hoje em dia não vale a pena o médico ficar examinando o paciente, porque é interessante que ele já vá para exame, porque é um ato desconfortável examinar o paciente e o toque não vai ajudar muita coisa, tá? E durante o exame dá para fazer o toque com o paciente anestesiado, tudo mais tranquilo, né? Dependendo da queixa, tem que fazer um toque antes, às vezes. Tem outros tipos de problema, mas a maioria das vezes o paciente vai no médico e ele pede o exame da anoscopia. A anoscopia, para ficar bem claro e de novo reforçar algo que a gente já falou, não está incluso na colonoscopia. Então, se o paciente tem que fazer a colonoscopia, ele tem que pedir para o médico colocar o termo anoscopia também, porque daí vai ser examinado o ânus e o cólon, que é o intestino grosso. E aí é um exame por completo. Tomar cuidado sempre com isso, porque tem pacientes que eu já falei, que chega lá, eu estava com dor, não sei o que, um incômodo, eu fiz o exame da colonoscopia, mas veio normal. A coluna veio normal, porque não pediram para ver o ânus. Entendeu? Então, assim, o diagnóstico que bate, com certeza, que você tem hemorroida, é o exame chamado anoscopia. Sim, e a colonoscopia também não pode ficar fazendo toda hora, né, doutor Ives? Não, a colonoscopia, a gente tem protocolo de colonoscopia. Como é que é o protocolo? Hoje, as pessoas que não têm história genética de câncer na família, aqueles cânceres hereditários, que são cânceres são raros, porém agressivos, e pegam pessoas de idade mais nova, tenras, como diz o outro, né? Tirando esses casos, para a população geral hoje, batemos o martelo nos 45 anos. Não tenho nenhuma queixa intestinal. Aos 45 vou fazer uma colono. Chama prevenção, tá? Agora, se você tiver alguma queixa, você pode fazer a qualquer momento. Essa semana eu tive 2 pacientes com 35 e 36 anos, mais ou menos iguais, os 2 com pólipo no intestino. Já. Então, esses não poderiam aguardar 45, mas eles estavam com queixas, tá? Então, assim, é uma coisa que você tem que ficar sempre antenada. Teve queixa, procura um médico. Não teve, aos 45 anos. Eu brinco que é que nem um carro. Mas meu carro tá ótimo, por que eu tenho que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros? Mas tá bom. Mas se você não trocar o óleo, ele vai fundir o motor. O intestino, o nosso organismo, se a gente não fizer as revisões padronizadas, também. Então, por exemplo, hoje o homem, aos 50 anos, tem que fazer o exame da próstata. É o protocolo. É lógico. Tô com problema na próstata, tô com problema sexual, vai antes no urologista. Se não, aquele carro que tá ótimo, aos 45, colonoscopia, aos 50, urologista. Isso para os homens. Sim. É sempre bom. É que a mulher em si, ela já tem mais essa rotina, né? De, vai todo ano fazer uma bateria de exames ginecológicos, né? Então a mulher Mas já você sabe tem... Então, a ginecologista hoje está com esse padrão de pedir colonoscopia para os pacientes e já fala assim, faz a coluna e leva lá pro
o especialista. Mas eu sugiro sempre que, na realidade, a gente tinha que ter uma coisa mais assim, tipo, padronizada. Quando pedir a colono, já falar que a colono inclui a anoscopia. Tem que colocar isso, como se fosse uma lei. Sabe? Então, assim, a ginecologista, numa de te ajudar, você chega lá, vamos supor que você tenha já seus 50 anos e passou na gineco. Ela falou, vai fazer ultrassom transvaginal, vai fazer mamografia, vai fazer isso. Vamos fazer uma colonoscopia e endoscopia. Ela pede, algumas. Só que assim, o paciente vem com a colonoscopia normal. E cadê a endoscopia? Uhum. Então é bom dar uma ampliada nesse diagnóstico. Já que vai fazer exame, não custa nada. Aproveita, né? O senhor já explicou pra gente que é 2 minutinhos a mais, né, no exame. Na realidade, o médico, antes de começar, ele faz uma endoscopia que dura 1 minutinho, ele já olha, coloca no laudo lá e tal. Alguns médicos colonoscopistas, no caso eu sou colonoscopista, então assim, eu tenho por hábito, paciente que vem de fora fazer exame comigo, eu faço uma endoscopia sem curso, sem nada, porque não tem gastos isso. Na verdade, a endoscopia junto com a colono, porque o material já foi usado na colono. Então, o sedativo, tudo. Aí eu coloco colonoscopia normal, observação. Paciente apresenta hemorroidas internas, um exemplo. Pelo menos ajuda já. Sim, interessante. E aí, doutor, também uma pergunta minha, que me surgiu agora. O paciente passou lá com o senhor, fez o exame lá, aí apareceu que tem essa sinalização, essa hemorroide interna aí. O que ele precisa fazer? Vamos supor assim que ele não tem uma queixa, mas já está ali no exame que ele tem. Ele precisa mudar algum hábito na vida dele? Ele precisa já buscar acompanhamento ou não? Na realidade, ele precisa tratar essa hemorroida. A hemorroida não existe aquela, tá bom, vou passar lá um perfuminho. Não existe essa história. Tem que agir em cima dela, ela vai ser evolutiva. Quando é na fase inicial, você pode fazer um monte de coisa. Tem o infravermelho, tem a radiofrequência, que é o Rafaelo, que a gente fala, que é o mais potente no mercado hoje, e que é um ótimo tratamento. Tem laser, tem vários procedimentos minimamente invasivos que a gente consegue erradicar essa hemorroida do paciente para que não evolua futuramente, que vai evoluir. Agora, tem algumas medidas que você pode fazer, principalmente assim, intestino preso, não pode ter, tá? A constipação tem que ser tratada. E a gente sabe que o que piora a constipação é alimentação errada, falta de exercício físico, obesidade piora muito o intestino, né? E o que a gente sabe hoje, na realidade, que quando o paciente tem intestino preso, fizeram um estudo que tem uma tal de disbiose, é uma alteração dos lactobacilos, vamos colocar assim, nos moradores do intestino, tá? Os que são incômodos, que irritam, eles aumentam quando o paciente é constipado. E os bons diminuem. Então, hoje está muito em voga a gente utilizar lactobacilos probióticos para os pacientes para melhorar a constipação. Aí você fala assim, mas probiótico melhora a constipação? Em alguns casos, isso sempre pelo médico especialista. Não é probiótico prescrito por nutricionista, por endócrino, não. É pelo especialista. Não é qualquer probiótico. E essa microbiota intestinal que a gente fala, que é esses lactobacilos microscópicos que estão lá, eles produzem algumas substâncias, que aqui eu não vou entrar no mérito da questão, que são ácidos graxos e tal, que são coisas que não vêm ao caso, mas que aumentam a secreção de água para o intestino, facilitando a ida ao banheiro. Então, assim, a gente nota que esses microbiotas que a gente dá para o paciente melhora o trânsito intestinal. Então, seria uma forma de você evitar que a constipação piore a tua situação, tá? Outra coisa é aquela história, não pode ignorar a vontade de evacuar. Tipo, gente, eu tô com vontade de ir no banheiro, dá licença, acaba a live e vou pro banheiro. Não é também tão radical, né? Dá para esperar um pouquinho. Mas também não fica toda hora ignorando, porque senão você perde o reflexo. Vamos supor, estou com vontade de ir no banheiro agora. Número 2, evacuação, cocô, bom, cada um fala do jeito que quer. Aí, eu estou agora na live, bloqueio. Amanhã eu bloqueio também porque eu estou fazendo uma reunião, estou atendendo um paciente. O que acontece? Eu vou perdendo esse reflexo. Daqui a pouco meu intestino fala assim, não vou nem dar dar uma vontade para ele, porque ele não vai mesmo. E aí você bloqueia isso, e aí você começa a ficar constipado, você não vai no banheiro com uma certa frequência, provocada por você, por um erro seu.
né? Outra coisa também, banheiro, sentou no vaso, não pode passar de 10 minutos. Sabe, não é também chegar, opa, vamos lá, 10 minutos, não é assim. Mas assim, se você ultrapassar esse tempo, você está numa posição que não é legal, você está favorecendo o esforço, a posição que você fica sentado favorece forçar as veias lá embaixo, então piora uma hemorroida, né? Então são certas coisas que a gente não pode passar a borrachinha em cima, tem que seguir. Sim, e também tem aquelas vezes, doutor, que dá um incômodo, assim, a gente vai no banheiro, só que não acontece nada. Aí a gente fica forçando. Isso também é ruim para hemorroida. Isso não é legal. Procura um especialista, porque essa fake news deve ter algum motivo. Sim, entendeu? O próprio corpo já está... E outra coisa que a gente fala, que a própria hemorroida pode provocar, entre aspas, uma certa constipação. Por quê? Porque as veias ocupam o espaço. Então, desculpa, você acaba não tendo um espaço para as fezes sair. Sai, às vezes, afinilada, exprimida. Então, todas as vezes que você alterar o formato das fezes, tem que ir no especialista. Pode ser hemorroida, mas pode ser outras encrencas aí. Sim. Tem que ser investigado. É o que a gente já falou, né, doutor? Inclusive o caso do sangue, né, nas fezes, para tomar cuidado, que às vezes pode não ser hemorroida, pode ser alguma coisa mais grave, né? Com certeza. É bom correr atrás. Então, doutor, o senhor pode falar aqui pra gente aprofundar um pouquinho mais pra gente quais são os tratamentos atuais, os minimamente invasivos? Os minimamente invasivos, que é o que todas as pessoas gostariam de ter mais acesso e gostariam de saber mais, são, na realidade, alguns procedimentos que não se utiliza a cirurgia, não se invade o paciente, né? São aplicações, vamos colocar assim. Então, um exemplo, o infravermelho é um infrarote, que é um aparelho, na realidade, alemão, e que ele tem uma ponta, uma luz, que é o infravermelho, que quando ele encosta em uma mucosa, ele cauteriza, ele queima aquilo ali, tá? Então, em alguns casos, quando a hemorroida é muito pequenininha, que o vaso é fininho, a gente pode encostar esse aparelho lá e secar a hemorroida desse jeito. Por quê? São hemorroidas em fase inicial. Aquela grau 1, grau 2, são 4 graus que tem hemorroida, tá? Aquelas hemorroidas que estão no grau 2, indo para frente, grau 3, grau 4, a gente tem a radiofrequência. A radiofrequência é um procedimento ambulatorial que você faz uma aplicação e seca a hemorroida de todos os graus. A radiofrequência pega o grau 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então, esses dois são os minimamente invasivos que agem praticamente ao toque, tá? Não tem aquela invasibilidade, mesmo que a radiofrequência tenha o probe, né, que é uma agulhinha que coloca lá, isso aí se torna minimamente invasivo. Os outros que a gente tem, que nem laser, o laser, na realidade, ele é também minimamente invasivo, porém, o paciente reclama um pouco de dor, não é tão confortável como os outros, tá? O restante são todos que vão para a linha mais invasiva e cirúrgica, que aí a gente não é o foco da nossa conversa. Sim. Então a gente fica entre o infravermelho e a radiofrequência, que eu considero os melhores. Existe um outro procedimento que faz, às vezes, você está num local que não tem essa aparelhagem, o que você tem que lançar a mão? Do que você tem. E tem a ligadura elástica, que é um aparelhinho que você liga a veia, tá? E a veia vai necrosar e vai cair. Mas tem alguns pacientes que se sentem incômodo, entendeu? Então, assim, se o paciente tiver de condições, tem que fazer os minimamente invasivos. Sim. Então, o melhor, tanto para qualquer grau de hemorroida, quanto para recuperação, tanto para o desconforto no dia, sem sombra de dúvidas, é o Rafaelo, então, né? É a radiofrequência, Rafaela, com certeza. Ai, que ótimo. Hoje, inclusive, eu tive uma paciente que eu fiz uma radiofrequência nela em novembro do ano passado, né? Hoje ela está com 9 meses, né? Como diz o outro. Mas ela foi hoje lá por outro motivo. Ela estava com um problema de estômago e tal, e como eu faço a parte do aparelho digestivo, ela ganhou confiança e foi lá. E ela falou assim, eu falei, e aí, como é que está a parte da radiofrequência? Ela falou, doutor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E assim, eu nem lembro mais o que eu tinha. Já passou, são águas passadas, né? Inclusive, hoje eu estou querendo vir aqui não conversar sobre isso.
Só quero conversar sobre o meu estômago. Já foi. Foi embora tudo. Até o trauma da pessoa foi que ela nem lembra mais. E o sorriso daqui a aqui, né? De Sim, nossa. orelha a orelha. Porque é o que a gente sempre comenta, né? Porque ir no banheiro você vai ter que ir todo dia. E só tem um lugar pra sair. Então, E aquela velha história, né? Você ir no banheiro com tranquilidade é uma coisa que, meu Deus. Você sabe que eu até falo assim porque a gente não dá muito valor ao nosso dia a dia. Às vezes a gente está preocupado com outras coisas, dinheiro, pagar conta e papapá. E a gente esquece. Fui no banheiro fazer xixi, nem viu a tranquilidade que foi fazer xixi. Entendeu? Até um dia que você tiver uma dificuldade. Né? Eu assisti uma palestra, na realidade, de um médico que ele tem um câncer, ele está em fase terminal, e ele foi dar uma palestra para dar assim, um incentivo, falar para as pessoas e tal, né? E é um câncer de aparelho digestivo, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas ele falou assim, hoje vocês dormiram? Aí todo mundo da plateia falou sim. Ele falou, vocês dormiram bem? Vocês deram valor a ter dormido bem? Porque fazem mais ou menos 2 meses que eu não durmo uma noite sem dor. Então, assim, hoje, se eu dou uma cochiladinha de 1 hora e não tenho dor... já é uma grande vitória, né? Para ele, nesse caso. Então, eu falo com isso, puxando essa linha para nossa área. Se você vai ao banheiro, não tem dor, o teu intestino está normal, dê graças a Deus e continue insistindo. É que nem aquela história, você não vai lá, o teu carro não está ótimo, você leva lá para trocar o óleo, mesmo o carro ótimo, mas por que você levou para trocar o óleo? Porque existe um tempo de validade. Então, assim, quando você puder, passe no médico, faça as suas revisões. Sim, com certeza. Igual, prevenção é tudo. a gente dá valor a fazer um xixi ali sem sentir dor quando dá uma infecção urinária, que aí você não consegue nem levantar direito do vaso de dor. E aí você fica pensando toda hora, meu Deus, eu não vou fazer xixi, ai que vontade, é agora. Então, assim, a gente tem que sempre investir na nossa saúde. Sim, e são os detalhes que trazem essa qualidade de vida pra gente, né, no dia a dia. Então, com certeza. Bem importante a gente ficar aí de olho. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, final. Ela é a seguinte. Tenho casos na minha família. Quais são as principais medidas que posso tomar para evitar uma cirurgia ou procedimentos minimamente invasivos da doença hemorroidária? Então, a gente sempre toca nesse assunto que a hemorroida é uma linhagem genética, né? Existem alguns casos de pacientes que adquirem a dilatação das veias por outros problemas, que nem uma coisa que hoje não tinha antigamente, esse volume de obesidades, de pessoas obesas. Então, o obeso, na realidade, ele acaba formando hemorroidas sem ter a genética, praticamente. E outro paciente é aquele que operou da cirurgia bariátrica, ele era extremamente obeso e agora ele está magrinho, só que ali a musculatura não foi bem orientada, ele não fez fisioterapia, ele não fez exercício físico, não fez acompanhamento com a nutricionista, aquela musculatura fica muito flácida, porque ele perdeu muito peso, e aí as veias se dilatam. Então tem muitos pacientes nesse caso. Agora, você fala assim, aquele paciente jovem, ele estava escutando a nossa live e fala, nossa, minha mãe, eu lembro que ela operou hemorroida. O que eu faço? Você não precisa se alarmar, não precisa sair correndo atrás de nada. É lógico que você vai procurar um especialista, um proctologista, coloproctologista, cirurgião geral, gastroenterologista, que são os médicos que podem avaliar você, se você tiver alguma queixa nessa faixa etária, digamos, abaixo dos 40 anos. Porque depois dos 40 você vai fazer colono, tudo vai ser tudo diagnosticado. Mas antes dessa fase, você só vai procurar um médico se você tiver alguma queixa. As fezes estão com cor diferente, calibre diferente, eu estou muito constipado e tal. Por quê? Porque se você tem a genética da tua mãe, um exemplo que a gente está dando, e ao mesmo tempo você é uma pessoa sedentária, come errado, o intestino não funciona bem, o presente vai vir. Seria a evolução da hemorroida. Se você fizer essas medidas, que a gente acabou de falar, não fica mais do que 10 minutos no banheiro, não vai levar celular para ver filme no banheiro, entendeu? Faça atividade física, se hidrate bastante, sabe? Então, todas essas medidas fazem com que você evita a evolução para um procedimento. Sim. Tá? Então, assim, teve queixa, não pensa que isso aí foi uma amostra grátis. Vai evoluir. Procura o especialista.
A gente volta aqui a afirmar que vai evoluir. Sempre aquela mesma tecla. Não, mas é bom falar sobre isso porque com certeza a pessoa deve pensar, vai regenerar, sabe? Vai passar, vai melhorar, tá inflamado, mas, né? E e outra coisa que a gente fala até no aspecto da higiene, se a pessoa tiver condições de ter uma duchinha em casa, para toda vez que for ao banheiro, é higiene, né? É uma coisa bem pessoal, né? E papel higiênico evitar, usa lenço umedecido, aqueles lencinhos de criança, tem uns pocketzinhos, você pode colocar no bolso. Às vezes você vai no shopping, vai num banheiro de posto de gasolina, de restaurantes. Tem uns restaurantes que, meu Deus, né? O banheiro é uma tragédia. Às vezes você tá com uma... Aí que vem aquela história, né? Você começar a se padronizar, a evitar de ir ao banheiro, porque aquele banheiro você não curtiu, sabe? Você tá começando a fazer o quê? O efeito da evacuação, você está começando a obstruir ele. Não pode abortar essa vontade. Deu vontade, vá. Entendeu? Se você está com o lenço umedecido no bolso, ou no carro, ou na bicicleta, sei lá onde você está ali guardando ela, uma mochila, ou mulher na bolsa, né? Só pegar aquele lencinho umedecido, você vai. Eu levo até, às vezes eu vou fazer congressos fora, tudo. No avião eu não uso nem aquele lencinho lá, o papel higiênico do avião. Eu já tenho meu kit viagem, tem escovinha de dente, tal, e tem meu lenço umedecido. Se o cara tem um companheira, alguma pessoa, pede para levar, se não quer levar, deixa ela levar então, né? Sim, a mulherada geralmente está acostumada a levar bolsa com um monte de coisa, geralmente já leva o pocketzinho lá de... E vou te falar, Bianca, eu uso lenço umedecido há muitos anos e eu acho bem melhor até que um banho, é muito mais higiênico. Sim, e é bem mais... É mais tranquilo, né? Por exemplo, você tá no meio do dia ali trabalhando, precisa ir no banheiro, vai lá, usa ali o lencinho umedecido, super tranquilo, tá tudo certinho. Você tá aí como se tivesse tomado um banho, você não sai naquela história, nossa, tem que chegar em casa e tomar um banho, né? Que hoje fui no banheiro e tal. Não, cara, o lenço umedecido, lógico, depois você toma o seu banho em casa, mas ele quebra muito galho, muito. Mas é igual o nenenzinho que usa fralda. A mãe não fica dando banho toda hora. Ela passa ali o lenço umedecido, ele fica limpinho, tá tudo certo, não tem assadura, não tem nada. E depois toma um banho. E às vezes as pessoas... Uma vez eu andei numa farmácia nos Estados Unidos e lá eles têm um lenço umedecido para pessoas que têm problemas de hemorroida. Ah, que interessante. Ele tem aloe vera, tem algumas coisas que ajudam a, tipo assim, vamos supor, como se fosse assim, um anti-inflamatório natural. Sim, aí já dá um talento. Uma boa ideia aí para quem fabrica aí, né, os lenços umedecidos, né? Tem um mercado bom aí. Então, tem umas coisas diferentes, né? Vou fazer assim, ó, lenço umedecido com aloe vera, com mais algumas coisas que pode ajudar você na parte de ir ao banheiro. Sim. Na higiene, né? E existe um sabonete que é o Proctoderm, que é só uma empresa que lançou, que é um sabonete íntimo. Da mesma maneira que a mulher tem o sabonete para a região vaginal dela, para fazer a limpeza da parte da genitália dela, tem um específico para o ânus. Mas é lógico que ninguém vai comprar. Agora eu tenho um para a vagina, um para o ânus. Não vai ter. Mas assim, se você está tendo crise de hemorroida, esse sabonetinho Proctoderm, ele é legal, porque ele tem algumas substâncias lá que agem, tirando um pouquinho a coceira, mexe um pouquinho com o pH da região. Isso é muito bom. Ah, que legal. Esses dias eu fui na farmácia. Foi bem depois daquela live que a gente fez, que o senhor mostrou o sabonetinho. Proctoderm. Aí eu acho que aí eu vi, né, me chamou a atenção. Aí eu fui na farmácia e eu vi lá, e é pequenininho, é o mesmo tamanho, assim, ó. Mas assim, ele é viscoso, então ele dura muito. Lógico que você só vai usar no bumbum, aquilo lá não é pra tomar banho. Uma gotinha só, né? Isso, só pra... Aquilo lá é que nem o da mulher. O da mulher, ela usa o sabonete, o creme, o tal. E lá na região da vaginal dela, ela usa o quê? Na vulva, né, que a gente fala que é a parte externa. Nessa região ela usa o quê? Acho que é Lucretin, tem um monte de marcas aí, né? E na região do ânus, o único que tem no mercado é esse. Esse ainda é monopólio. Então. Boa ideia para quem quer, né?
Exatamente. Então ele tava bem assim, bem exposto assim, bem na gôndola, assim, sabe quando você vai fazer o pagamento que tem um monte de coisa assim? Aí tava lá, eu falei, ainda peguei assim, olhei. Eu achei que tivesse uma versão maior, né? Mas eu acho que aquele tamanho, ele é ideal. Inclusive pra levar na viagem também, né? Tipo, não tem desculpa, né? Com certeza, se você tem problema, aquilo lá não é para ficar usando quem não tem o problema, porque assim, é um custo a mais, né? Mas quem tem condições e tem problemas de hemorroida, utilize ele. Sim. Quem não tem, não há necessidade de usar aquele sabonete específico, né? Não, mas é até bom, porque a gente já falou sobre o pessoal que sente uma coceira, né? Ali por causa de tudo mais. Ele ajuda muito, né? Outra coisa que a gente fala da coceira é justamente aquela pessoa que transpira muito, né? Esse tipo de pessoa acaba tendo realmente coceiras na região. A gente até orienta ele a pegar uma gaze durante o dia. Não, lógico, nesse dia que está muito calor, tá com muita sudorese, na realidade, deixa uma gaze no local e a hora que for no banheiro troca essa gaze. Simplesmente para não ter muita, digamos assim, umidade na região, que isso favorece coceira. Sim. Dá pra colocar um Carefree também, doutor? Aquele protetor mais fininho? Incomoda. O certo incomoda porque o bumbum ele tem as nádegas, fica mais fechadinho, isso, né? Então aí o legal, na realidade, se o paciente... Eu falo, compra uma gazezinha, corta na metade e deixa ali no bumbum e pronto, entendeu? Para esse tipo de paciente que tem muita transpiração, muita sudorese, entendeu? Sim. Tem alguns que tem que fazer até depilação, porque às vezes os pelos também favorecem a criação de dificuldade de higiene, a umidificação, a sudorese aumenta nesses pacientes que têm muito pelo nessa região. Sim. Né? Então, são os detalhes aí que... Pequenos detalhes. Pequenos detalhes, só que são grandes. São grandes ações. Não, é que para quem sofre, eu imagino que são pequenos detalhes, mas que, né, numa soma ali deve dar um desespero. Com certeza. Então, doutor Ives, aqui as perguntas já encerraram. Quer trazer mais alguma informação pra gente? Estamos à disposição, todas as dúvidas podem encaminhar pra gente, teremos o maior prazer em responder e ajudar. Outra coisa interessante que hoje eu até falei com uma paciente, ela foi lá na clínica para tirar uma segunda opinião. É interessante sempre o paciente tirar uma segunda opinião, tá? Toda vez que ele vai no médico, independente da especialidade, independente do problema, se ele tem condições, tem paciente que não tem nem condições de ver o médico, porque rede SUS, aquelas coisas todas. Mas aquele que tem um convênio médico, ele vai no médico, o médico fala assim, não, vai operar essa hemorroida, vai no outro médico. Não conta que você foi no primeiro, tire a sua segunda opinião, vê se as opiniões casam. Se tiver controvérsias nas opiniões do que você escutou, peça uma terceira avaliação. Entendeu? Não tenha pressa em fazer o tratamento. O que você tem é dar início ao tratamento. É outra história. Sim, com certeza. E aí, como a gente já comentou na live anterior, a gente volta a comentar. Se você quiser uma segunda opinião, o doutor Ives está aí. Rapidinho, chama ali, né, doutor? Nem precisa. Envia os exames que o doutor dá uma olhadinha. Isso, dá para fazer por vídeo. Se o paciente tiver já exame, dá para fazer por vídeo chamada. Se não, dá para fazer presencial mesmo, né? Sim, Não, mas é muito bom, né? Porque se já tá fazendo acompanhamento com outro médico, chama lá o doutor. Na verdade, a gente tem atendimento na região do ABCD, né? Que é a região de São Bernardo, de Santo André, Diadema, e também na Avenida Paulista. Então, assim, o paciente, ele pode, dependendo da logística dele, pode escolher os locais que seriam mais fáceis de acesso. Né? Onde for melhor, né? Estamos à disposição. Sim, é que esses dias eu recebi uma mensagem lá na rede social da clínica de um rapaz que ele tá fora do Brasil. Aí ele perguntou se atendia e tal, online, aí passei os contatos tudo certinho, porque é isso, né, doutor? Às vezes a pessoa tá lá distante. Não, eu já fiz alguns procedimentos de pacientes de Londres, pacientes que moram na França, todos são brasileiros que vêm para cá. Mas, assim, o custo de tudo lá no exterior é muito caro, é muito. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, um ultrassom, você vai pagar praticamente $1.000, um ultrassom. Valores absurdos.
A medicina é muito cara. A nossa medicina, apesar que ainda é cara para os padrões do Brasil, é uma das mais baratas do mundo pela qualidade que é oferecida. Hoje os médicos brasileiros não deixam nada a desejar, inclusive a gente é referência em muitas especialidades, tá? Então, assim, o que a gente na realidade vê é que esses pacientes vêm de lá, às vezes passar umas férias ou visitar familiar e já resolve. Eu já fiz várias radiofrequências de pacientes de fora justamente por causa disso, né? Eu tenho inclusive um amigo meu que tem uma clínica em Londres e ele acaba me encaminhando os pacientes. Fala assim, por que você não vai lá fazer no Brasil e tal, minimamente invasivo e tal? E lá em Londres ele não tinha acesso a isso. Caramba. Não, então, e dá para iniciar essa conversa online, né, doutor? Não, o paciente podendo fazer uma anoscopia com laudo, a gente pode já dar andamento, agendamento, tudo, não tem problema. O que a gente precisa, na realidade, é ter esse diagnóstico, tá? E é lógico, dependendo do paciente, se ele tem acima de 45 anos e só tem uma anoscopia, é interessante que ele faça uma colono também, tá? Para ver se está tudo certo com o intestino todo, naquilo que a gente fala que é a prevenção, tá? E o que der na anoscopia, a gente tem que resolver. Sim, Então não fuja. Mesmo se você estiver em outro país. Com certeza. Então, muito obrigada, doutor Ives, por esse bate-papo, muito esclarecedor. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente mais essa noite. E toda terça-feira a gente está aí às 8 horas da noite, trazendo a melhor informação, né, doutor Ives? A mais apurada. Eu acho que assim, a gente está fazendo um trabalho legal, que é o trabalho que a gente já falou, né? Vamos tirar esse mito, vamos tirar os tabus. Exatamente. E vamos falar as verdades. Isso, pra gente não cair no conto do vigário na rede social, na internet. Tomadinha com ozônio, miraculosa, tratamentos, inteligência artificial falando. Daqui a pouco vai aparecer eu falando de pomada que não vou falar, hein, gente? Eu aqui nessa live. Se aparecer em outro local, é fake news. É verdade, o pessoal tá usando a inteligência artificial para manipular as coisas. Com certeza. Então tá bom, muito obrigada, doutor Ives, muito obrigada a quem esteve aqui com a gente nessa noite. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entra em contato aqui com a nossa rede social. Quiser falar com o doutor Ives, manda mensagem, a gente encaixa tudo, né, doutor? Com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Beijão, até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos.